Boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um Jogo do Poder. E hoje eu recebo aqui, tenho um prazer grande de receber aqui o senador Álvaro Dias. Muito boa noite, senador. Obrigado por ter retornado ao Jogo do Poder, né? Faz tempo que estar aqui. Sua presença não é vista aqui. Exatamente. Já há um bom tempo tentamos marcar algumas vezes, né? Não deu, Mas eu queria começar o programa cometendo uma inconfidência. O PSDB acaba de sair de uma eleição presidencial e não conseguiu vencer na cabeça. Teve um bom desempenho, né, em vários estados da federação. Aqui no Paraná foi excepcional o desempenho. E eu fiquei com a sensação de que o PSDB errou o candidato a presidente da República. É um assunto delicado, né? Mas eu prefiro dizer que errou a forma de escolha. Sim. Eu sempre defendi as primárias, né, para a escolha do candidato. É um processo democrático que valoriza as lideranças, reconhece a importância das lideranças e valoriza os militantes, convocando-os à responsabilidade. Afinal, quando eles escolhem o candidato, eles se tornam responsáveis, eles se tornam os artífices do processo eleitoral e responsáveis pela vitória ou eventual derrota. Isso não se fez no PSDB. Eu cheguei a apresentar, Rochinha, um projeto no Senado, que foi aprovado no Senado e parou na Câmara, mas os partidos independem de projeto porque possuem autonomia. Esse projeto organizava as chamadas eleições primárias, né? Eventualmente, o Aécio poderia ter sido o candidato do PSDB no processo de primárias, mas seria um outro candidato, mais forte, legitimado pelas bases, com mais energia ainda, em que pese o fato dele ter demonstrado grande energia durante a campanha eleitoral. Mas fica esse gosto amargo da derrota e a necessidade de pedirmos perdão ao povo brasileiro. Nós somos responsáveis por essa derrota, nós que eu digo da oposição. Porque o Brasil inteiro demonstrava o desejo de mudança. O país inteiro. Tanto é que a presidente Dilma usou como mote da sua campanha a promessa de mudança, com o slogan Muda Mais. Ela roubou o discurso da Exatamente, roubou o discurso da oposição. Então, se nós éramos os intérpretes da mudança, por que perdemos para a paralisia? Ora, se nós perdemos é porque fomos incompetentes. Então nós temos que pedir perdão ao povo brasileiro por termos desperdiçado esta oportunidade preciosa de oferecer uma alternativa de poder ao país depois de 12 anos, né? Uma nova perspectiva, alimentando esse desejo de mudança. Agora vamos cometer um pouco mais de inconfidência aqui. Eu lhe acompanho desde sempre. Aliás, meu primeiro voto de senador foi no Álvaro Dias. Em 82. Em 82. Eu votei no Richa para governador, no Álvaro Dias para senador. Certo. Desde então, há um projeto. O Álvaro Dias tem um projeto interessante. Em 90, esse projeto ele quase chegou ali a se consumar, se converter numa candidatura a presidente da República. Veja só, eu só não fui candidato a presidente nas eleições de 89, né? Por responsabilidade, senso de responsabilidade. Eu achei que eu não tinha o direito de deixar o governo do Paraná numa época difícil, era a maior crise financeira da história da administração pública brasileira, né, com uma inflação, mais de 80% de inflação ao mês, era impossível planejar para a semana seguinte. Eu entendi que eu não tinha o direito de deixar o governo para aquilo que muitos considerariam uma aventura nacional, não é? Mas havia um chamamento de forças incríveis, né, propondo uma candidatura nova, porque as pesquisas indicavam que a população, 70% do povo, eu tenho bem o número, né, 70% da população queria um presidente com menos de 45 anos. A idade, naquela época, a idade era o símbolo da mudança, na verdade, né? Então imaginava-se mudar com uma imagem nova. Foi o que ocorreu. Os dois candidatos com menos de 45 anos foram para o segundo turno, né? O Lula e o Collor, que acabou vitorioso, era o mais jovem, o Collor. Portanto, havia sim aquela expectativa, forças externas ao Paraná, né, convocaram para que eu participasse daquele pleito, e eu acabei não... Eu teria que deixar o PMDB à época, né,
Já havia um partido para a inscrição e para a candidatura e teria que renunciar o governo do Paraná. E é isso que foi preponderante. Eu não Agora, renunciei. qual é a possibilidade de 18 anos depois isso se consumar? Porque em 2018 o PSDB tem aí o Aécio, tem o Alckmin, já há quem diga que o Alckmin vai ocupar todos os espaços dentro do PSDB, mas também tem a possibilidade de um nome como o Álvaro Dias, que é um nome nacional, tem desde que o partido, aliás, o defeito de todos os partidos, de modo geral, a cúpula São Paulo. São Paulo manda em todos os partidos, né? Não possuem olhos para ver o país. A verdade é que nós aqui somos chamados de provincianos, porque somos de um estado menor, mas o provincianismo na política está instalado mais nos grandes centros, porque eles se recusam a enxergar além das suas fronteiras, né? Existem valores em outros estados, políticos que podem se tornar lideranças emergentes, ou estilos, ou perfis de candidaturas que podem crescer mais durante uma campanha. O PSB exerceu essa possibilidade agora, né, com o Eduardo Campos. O Eduardo Campos. Ocorre que não procuram analisar perfis, né, modelos, estilos de candidaturas e de lideranças. Isso não contam antes de iniciar o processo eleitoral. É por isso que eu sou defensor, entusiasta das primárias, porque durante a realização das primárias, e aí vai mais de um ano no processo de primárias, né, você encontra o perfil adequado. Se eventualmente há um favorito e ele acaba consolidando o seu favoritismo, muitas vezes ele muda durante o processo, muda o seu estilo, muda o seu discurso, né? Aprimora para chegar mais próximo do eleitor, né? Para se identificar melhor com quem vai eleger, né? Mas isso não é feito. Todos os partidos brasileiros são cupulistas, né? São cartoriais, são comandados de cima para baixo. E escolhem um candidato desta forma. Uma reunião num apartamento em determinado local, com 3 ou 4, definem uma candidatura em nome de todos. E é o comodismo da aceitação. Acabam aceitando todos, né? Então é evidente, nós temos aí para 2018 um longo caminho. Aí há uma contradição, né? Pergunta, vontade existe? Eu creio que eu não tenho mais. Eu vou fazer uma confissão aqui agora. Eu refleti muito a votação que eu fiz no Paraná, nesta eleição. Foi a maior votação da história do Brasil. A revista Veja, através do Ricardo Sete, fez o levantamento e, desde o advento da democracia, esta é a maior votação, proporcionalmente, né, que alguém obtém no país em eleição majoritária. Foram 77% dos votos válidos, né? Portanto, eu não tenho mais o direito de ser tímido, né, diante de uma manifestação de tal força da população do Paraná. Eu tenho que procurar respeitar isto, né, e tenho que, com humildade inclusive, mas tenho que ter força e energia e responsabilidade para dar resposta a esta votação que eu obtive no Paraná. Então eu tenho que ser mais ousado. É evidente que, se surgir a oportunidade, eu não posso ser um aventureiro, mas se surgir a oportunidade, eu não posso me recusar e não posso fugir a essa responsabilidade. Já neste pleito que passou, convocações aconteceram, mas eu teria que mudar de partido e isso dificultou mudar de partido repentinamente. Até, não vou citar o nome, mas responsável por um dos grandes institutos de pesquisa do país, um dia me telefonou e disse: olha, eu sinto um movimento no país e acho que está chegando a hora de você colher o que plantou. Vejo você há 12 anos fazendo oposição, no enfrentamento, muitas vezes isolado. Acho que está chegando a hora de você colher o resultado desse trabalho. Saia do PSDB, vá para outro partido e espere que vai surgir uma oportunidade no pleito. E eu tive constrangimento em mudar de partido. Surgiu a oportunidade. Tive constrangimento em mudar de partido e, obviamente, me mantive no PSDB, fui leal, trabalhei como pude para o Aécio. No segundo turno aqui, inclusive, que eu já estava eleito, eu voltei às 20 principais cidades do estado, fazendo campanha para o Aécio Neves, né, cumprindo o nosso papel. E veja a coincidência, Rocha.
Onde se fez oposição, se ganhou a eleição. Quer dizer, São Paulo se fez oposição. Lá há um PSDB forte que fez oposição durante os últimos anos. No Paraná se fez oposição. Pois bem, foram os 2 estados, mais Santa Catarina, também onde havia oposição, onde que o Aécio ganhou a eleição. Né? Foram os estados onde com mais força, porque se fez oposição. Então é preciso analisar nos estados onde perdemos também, que tipo de oposição se fez nesses últimos anos. Bom, nós podemos concluir que vontade existe e o seu nome está à disposição, então. A vontade existe, chamar um intervalo. Existe disposição e eu me sinto responsável também. Tá certo. Acho que não basta criticar, né? É preciso oferecer alternativas. Então, eu venho criticando muito. Eu tenho que também oferecer alternativas. O Brasil precisa de alternativas diferentes, não as mesmas sempre, não é? Eu vou chamar um intervalo e depois do intervalo nós vamos entrar no campo das alternativas. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, eu volto para a sequência do Jogo do Poder com o senador Álvaro Dias. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o senador Álvaro Dias. Bom, nós terminamos o bloco falando de alternativas. Há um debate no mundo hoje. Eu conversei com a senadora Gleisi no programa passado e talvez fale com o senador Requião no próximo programa, nessa questão econômica, que a impressão que eu tenho é que o único locus da política no Brasil hoje, fora o Ministério da Fazenda e do Banco Central, que discute um pouco de economia, é no Senado. Né? O resto do parlamento parece que se tornou uma delegacia de polícia. Inquérito para lá, inquérito para cá, é uma loucura. Mas o mundo está num momento hoje singular. Eu costumo dizer o seguinte, eu não achava que não fosse viver para ver o Fundo Monetário Internacional, que foi a instituição que eu xinguei tanto quando eu era estudante, mudar tão radicalmente a posição da década de 70, 80 para agora. Eu fui criado vendo o Fundo Monetário Internacional falar de menos Estado. O Estado tem que ficar fora da economia. O Estado atrapalha quando é na economia. E nesse momento o Fundo Monetário Internacional teve uma inversão na sua orientação e está dizendo o seguinte, é preciso que o Estado faça os investimentos na economia, sobretudo na área de infraestrutura, porque a iniciativa privada perdeu a capacidade de se... Isso é uma coisa que está sendo verbalizada pela Christine Lagarde, presidente do fundo. E no Brasil nós estamos discutindo exatamente nesse momento isso, né? A questão, se a gente caminha para um processo de austeridade, de aperto, de austeridade fiscal, aperto nas contas públicas, ou se o Estado vai continuar pondo dinheiro, talvez com mais acerto, de outra forma. O Senado tem acompanhado essa discussão? Olha, muito. Eu tenho debatido especialmente essa questão do investimento público no setor privado, alavancando o desenvolvimento do setor de infraestrutura, que alimenta também as perspectivas econômicas com maior ou menor industrialização. Né? É evidente que um Estado que ofereça uma infraestrutura adequada estimula mais os investimentos produtivos, especialmente no campo industrial, que é o grande drama do Brasil. E eu vejo, e esse tem sido o grande debate desde 2005 que eu travo no Senado, o dinheiro público ser remetido ao exterior, financiando obras em Cuba, Angola, os países africanos, Venezuela, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, enfim, nós estamos, através das grandes empreiteiras brasileiras, levando dinheiro público para a realização de obras de infraestrutura, estradas, hidroelétricas, portos, aeroportos, em outros países. Ou seja, é um desvio de finalidade do nosso banco público chamado BNDES, que eu tenho dito que deveria, inclusive, retirar a letra final S, porque deixou de ser social. Aí alguém diz, não, mas é um banco, financia quem paga, onde tem retorno. Não, é com dinheiro público. Nós, nos últimos meses... Não foi criado para isso, e nos últimos meses, nós autorizamos, através de medidas provisórias, é claro, com a crítica da oposição, mas o Congresso avalizou a decisão do Executivo,
de repassar do Tesouro Nacional mais de 400 bilhões de reais para o BNDES realizar esses empréstimos externos, alguns de natureza secretas, inclusive. Eu sou autor de um mandado de segurança que está em poder do ministro Luiz Fux para decisão, que exige do Executivo a abertura desses empréstimos secretos para conhecimento público, né? Agora, em dezembro, quando eu retorno a Brasília, é bom dizer aqui, eu estou de licença não remunerada para a campanha eleitoral e explicar também, a campanha é menor do que a licença. A licença, para que o suplente possa assumir e ela seja não remunerada, é uma licença de 120 dias. Então, ela termina no dia 3 de dezembro, quando eu retorno ao Senado. Então, na verdade, quando retornar, vou cobrar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, uma decisão sobre esse mandado de segurança. Então, respondendo à sua pergunta, uma coisa não exclui a outra. O ajuste fiscal, absolutamente imprescindível. Um governo não pode engordar como o nosso engordou, se tornar perdulário, né? Gastador, gastando exageradamente e gastando no campo do que é supérfluo, né? Com estruturas desnecessárias, estruturas que foram criadas para atender a demanda, uma vez que o balcão de negócios se instalou em Brasília, e essa distribuição de cargos, loteamento dos cargos públicos, nessa relação promíscua do Executivo com o Legislativo, os partidos políticos e as empresas, como se vê agora na Operação Lava Jato, né, da Petrobras. Portanto, ajuste fiscal necessário, reforma administrativa, enxugamento desta máquina pública, se tornou um enorme paquiderme gordo, né, e lento, né, parado. Então, a redução, eliminar os paralelismos desnecessários, né, a superposição de ações. Existe estudo que mostra que governo que tem mais de 23, 24 ministérios, né, é um governo improdutivo, e se instala o desgoverno. No Brasil, nós estamos com 39 ministérios, além de departamentos, coordenadorias, secretarias, cargos comissionados sem fim, não é? Portanto, enxugar de um lado, e do outro lado, sim, aí o outro lado da indagação, o investimento público para desenvolver o setor de infraestrutura no país, né? Aí eu substituiria esses empréstimos externos, né, a remessa de dinheiro para o exterior, por uma aplicação interna, gerando emprego aqui, né, melhorando nossa infraestrutura, os nossos portos, os nossos aeroportos. É evidente, há a possibilidade de estabelecer a parceria, setor público e setor privado. Nós criamos esse mecanismo, né, as chamadas PPPs, parceria público-privada, mas elas não se desenvolveram por falta de credibilidade do governo. Para você encontrar parceiros no setor privado, você tem que ter credibilidade. Uma outra questão que eu acho essencial na relação econômica, não é, com outros países, nós ficamos em desvantagem. Produtos primários, por exemplo, a nossa agricultura é competente na produção, ela é imbatível na produção, pode concorrer com qualquer país do mundo. Mas depois da colheita vem o drama, não só interno aqui, com problema logístico, transporte, custo do transporte, etc. Vem com a comercialização, já que outros países ricos, né, eles adotam as barreiras alfandegárias, não alfandegárias, estabelecem uma concorrência desigual, além da política tributária, que é uma desvantagem enorme para os produtores nacionais na comparação com os seus concorrentes internacionais. Talvez alguns países do mundo estejam vivendo momentos delicados economicamente, exatamente em razão dessa política do egoísmo, de não considerar que países emergentes como o Brasil, que possuem um mercado extraordinário para exploração por países mais ricos, não podem sucumbir diante de imposições externas, neste campo do egoísmo internacional. Eu vou ter que chamar um intervalo e eu gostaria de voltar no outro bloco falando um pouco de que medidas nós temos que adotar para tentar corrigir esse desajustes que nós estamos assistindo na indústria brasileira. Daqui a pouquinho, depois do comercial. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o senador Álvaro Dias. Bom, a pergunta é o seguinte: há um diagnóstico meio que consensual, não vejo ninguém divergindo disso, de que a nossa indústria está em crise.
Agora, primeiro, por que dessa crise? Porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo a indústria brasileira reclamando. Eu fui estudar isso e sei que desde do debate do Roberto Simonsen, do Alfredo Godin, no governo do Getúlio Vargas, esse debate existe. Aí eu traço uma linha de comparação entre a nossa agroindústria e a nossa indústria. Por que a nossa agroindústria foi embora, se desenvolveu, já não depende tanto do Estado, e a nossa indústria continua dependendo do Estado? É uma questão de competência, é uma questão de falta de financiamento? Qual a solução para isso? É um conjunto de fatores, né? Mas eu acho que nós temos que, inclusive, aplaudir aqui as cooperativas do Paraná. Talvez o sucesso da agroindustrialização do Estado se deva, em grande parte, à competência das nossas cooperativas. Eu me lembro quando fui governador, há 23 anos, as nossas cooperativas estavam vivendo uma crise terrível. Nós fomos obrigados a salvá-las, né, utilizando os mecanismos disponíveis no setor público, né, com financiamento e prorrogação de prazos para pagamento, etc., nós conseguimos contribuir para que as nossas cooperativas se recuperassem e se tornassem sólidas, como se tornaram. Eu digo sempre que as cooperativas se constituem uma bênção para o governo estadual, porque elas asseguram uma belíssima receita sem sonegação, em função da estruturação dessas cooperativas que realmente elas alavancam também a maior produtividade da agricultura do Paraná e agregando valor à economia com a transformação dos produtos primários através da agroindústria. Então, esse é um ponto. Em relação ao geral, falta uma política industrial definida no país. Não há. Nós aprovamos sempre medidas provisórias que significam remendar, né, uma roupa já usada, né? São remendos que são colocados na política industrial. Por exemplo, vamos salvar o setor sucroalcooleiro lá de Alagoas. Então vem uma medida provisória com recursos para os usineiros de Alagoas. Isso não resolve a situação da industrialização no país, né? São medidas periféricas que não chegam ao centro da questão, não é? Então não há uma política industrial definida, é o que reclamam as nossas federações das indústrias. Recentemente eu estive aqui nas comemorações, não me falo agora, dos 70 anos da FIEP, e ouvi o discurso exatamente com os pleitos do setor industrial que enfrenta dificuldades enormes. Nós temos que considerar também a nossa política tributária. Talvez seja o grande drama do setor industrial brasileiro, como é de todos os setores, setor de serviços, enfim, a carga tributária pesadíssima, né? Eu disse há pouco que nessa concorrência com competidores internacionais nós perdemos muito também em função da nossa política tributária, que é um modelo tributário, não é de terceiro mundo, não, é de quinto mundo, não é? Porque, na verdade, nós estamos muito distantes do modelo europeu, do modelo norte-americano, não é? Então a desvantagem é enorme. Isso desestimula excessivamente o setor industrial, retira o fôlego do setor industrial. Os investimentos vão se tornando escassos em razão das dificuldades. A burocracia é um outro ponto também. Quanto tempo um empresário leva para consolidar a organização da sua empresa, né? Por falar em impostos, o que é mais divulgado aí, 5 meses do ano para pagar de impostos, né? Nós trabalhamos 5 meses do ano, dos 12, 5 meses são dedicados ao pagamento de impostos. Portanto, há um exagero. Enfim, nós temos que estimular os investimentos públicos no setor de indústria. O setor de energia é fundamental para a atração de investimentos industriais, a infraestrutura adequada, resolver os gargalos logísticos e adotar uma política de estímulo industrial com
financiamentos adequados e especiais em determinados setores onde o país deseja um desenvolvimento maior. Bom, por falar nisso, nós estamos fechando aqui, estamos com 1 minuto e pouco. Eu queria só saber o seguinte, o PSDB vai trabalhar na construção de um projeto para o país que contemple essas questões todas? Bem rapidamente, estamos aqui com 40 segundos. Durante a campanha eleitoral foi uma pregação do candidato Aécio Neves, né? A oposição tem um papel definido na democracia que todos conhecem, que é a atividade da fiscalização, da denúncia, da crítica. Obviamente, quando oferecem espaço, também da proposta, né? O partido tem que ter as suas propostas em relação à economia. O que nós lamentamos é que o governo esteja totalmente perdido até em relação àquilo que é essencial, a escolha do ministro da Fazenda. Nós vimos a presidente Dilma com dificuldades e aquilo que se diz em política cometendo o erro primário, né, de anunciar antes de convidar, né? E isso acabou desgastando o governo com a recusa do presidente do Bradesco, né, o Trabuco, em aceitar o convite da presidente. Então, nós começamos mal até no momento da escolha do ministro da Fazenda, que é figura essencial nesse processo de definição de uma política econômica do país. Agora, a oposição tem que debater economia, nós temos instrumentos para isso, a Comissão de Assuntos Econômicos, temos o Instituto Teotônio Vilela, que pode produzir, em relação a isso, sugestões importantes, né? E esse debate deve ser agora estimulado no início do próximo governo. Senador, muito obrigado. Valeu, obrigado a você. Volta aqui ao Jogo do Poder. Um abraço a todos aí, ótimo ano de 2015 a todos aí. Vocês que estiveram conosco até agora, um grande abraço, muito obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui com mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.